A gente vai começar falando sobre o histórico da física. A física, sim, como qualquer outra ciência, tem uma história. E basicamente, como toda ciência, derivou-se da filosofia. A partir da filosofia, várias vertentes da ciência se ramificam e se solidificam ao longo do tempo. Para se falar de mecânica quântica, de física moderna, de física contemporânea, é necessário que você entenda o que aconteceu antes para que gerasse esse conhecimento atual e que possibilita que a gente possa desfrutar de tanta modernidade e tecnologia, tecnologias inclusive que já foram lançadas, mas que ainda não chegou até as pessoas comuns. Então, isso se deve ao avanço da física, da química, da própria matemática, e eu vou falar um pouquinho da matemática em paralelo com a física, a importância da matemática dentro da física e assim por diante. Então, dentro da história, a gente tem a filosofia como mãe de, eu diria, praticamente todas as ciências. Porque um filósofo, ele era médico, ele era pintor, escritor, ele era físico, químico, ele era político, ele era... Enfim, a filosofia ela abrangia toda a parte de pensamento propriamente dito. Então, a física nasce na filosofia e chega um determinado momento que física e química, desde a antiguidade, elas estão intimamente ligadas. Eu digo que física e química são ciências irmãs. Elas surgiram juntas e uma está relacionada à outra e chega uma hora, elas se fundem em dois momentos específicos. Isso sou eu falando. Na filosofia, lá quando era apenas especulação de como que a matéria se comportava, do que a matéria era feita. Então a física e a química nasceram ali na filosofia. E elas se fundem novamente na mecânica quântica, quando a gente pega o átomo para estudar fisicamente esse átomo, o comportamento dele, o comportamento energético, molecular, o comportamento dele mais a fundo ainda, porque o átomo não é só um átomo. O átomo tem muitas outras partículas envolvendo o átomo e a gente vai falar disso mais à frente, mais adiante. Então, voltando um pouquinho, a mecânica quântica, ela nasce exatamente em 1920, mais ou menos na segunda metade de 1920, da década de 1920. Você pensa, poxa, 1920 é bem ali. Mas antes disso, o que nós tínhamos? Nós tínhamos a mecânica clássica, formulada por Newton. A mecânica clássica, ela explicava com precisão todos os fenômenos que aconteciam macroscopicamente. Então, tudo que acontecia no mundo macroscópico, Newton, as leis de Newton explicavam. As equações de Newton satisfaziam os resultados experimentais. Até então não se tinha necessidade de
buscar uma outra forma de explicar as coisas, já que tudo era explicado macroscopicamente. Até porque, até o momento, só se conhecia o macroscópico. Nós não tínhamos uma noção do que era feito o macroscópico, do que era feito a matéria, do que era feito as coisas. Depois da mecânica de Newton, surge algo extremamente importante para a física, e dentro da eletricidade nós temos grandes cientistas que começaram a promover leis, as leis do eletromagnetismo, que foram corrigidas por Maxwell. Então tem a primeira lei de Maxwell, a segunda, a terceira, a quarta, a lei de Coulomb, para o magnetismo, a lei de Faraday, a lei de e Gauss, a lei de e a lei de Faraday, Ampère e ou Oersted. que eles juntos, essa equação foi corrigida, formando assim a lei de Maxwell, porque Maxwell foi o que corrigiu a equação, e ele acabou juntando todas essas equações, porque ele percebeu que todas essas equações eram um fenômeno só, que um não acontecia sem o outro, que se eu gerar uma corrente elétrica, automaticamente essa corrente elétrica vai gerar em torno dela um campo magnético. E se eu pegar um ímã e movimentar esse ímã, fazer com que exista uma variação do magnetismo, eu vou gerar uma corrente elétrica. Foi exatamente isso que mudou a física dentro da física clássica, quando se trata de o que tínhamos antes da física quântica. Então, no eletromagnetismo já muda completamente a visão que se tinha da física propriamente dita. Porque se uma corrente elétrica gera um campo elétrico, e um campo elétrico gera um campo magnético oscilante, gera um campo elétrico, gera uma corrente elétrica, então o que está se movimentando para gerar corrente elétrica? O que se tem? Então já se tem uma ideia vaga de elétron, já se tem uma ideia ainda muito bruta do que era elétrons, eram apenas suposições do que eram os elétrons. E nós tínhamos também a termodinâmica. A termodinâmica, ela tinha umas lacunas. Essas lacunas a gente não conseguia explicar. Por que que um corpo, quando aquecido, gerava luz, vamos dizer assim. Por exemplo, se você pegar uma barra de ferro e você colocar na chama de uma fogueira, na chama de um fogão, qualquer chama, você vai perceber que essa barra de ferro, é claro, com os devidos cuidados, você vai perceber que essa barra de ferro vai começar a gerar uma luminescência. Então, a termodinâmica, o eletromagnetismo e as leis de Newton não conseguiam explicar esse fenômeno. Teve um físico muito famoso, eu não me recordo o nome agora, ele disse: a física está completa. E foi numa grande conferência, ele chegou a proferir: a física está completa, só falta a gente colocar uns ajustezinhos e a física acabou, não tem mais o que se descobrir. Mero engano. Mal eu te digo, meu amigo, que você está enganado.
são exatamente esses pontinhos e essas lacunazinhas da física que geraram uma outra física totalmente diferente do raciocínio lógico gerado por Newton, por Maxwell, por Faraday, por tantos nomes científicos proferidos dentro da física. E aí surge uma outra vertente da física, que é a física estatística. Percebam que a matemática e a física, elas andam juntas. Se eu tenho uma teoria e eu quero comprovar essa teoria, existem dois modos de comprovar essa teoria. O modo matemático, que é o primeiro passo, e segundo, o modo experimental, que é, de fato, o último grau para se ter uma teoria comprovada. Até então, teoria é teoria. Passa a ser lei quando começa a ter comprovação matemática e comprovação experimental. Então, até então, física e matemática andavam juntas. A física precisava da matemática como ferramenta para comprovar ou para prever certos fenômenos. Só que quando surge a quântica, a física moderna, a física contemporânea, a matemática, que era muito mais avançada do que a física lá no tempo de Aristóteles, a matemática começa a ter uma deficiência em fornecer para a física o aparato matemático que a física precisava. Então, aí começa uma necessidade de meio que dar uma burlada na matemática para conseguir encaixar essa matemática dentro da física. Vocês vão entender isso mais à frente, quando eu começar a mostrar as equações. Então, até esse momento, achava-se que a física estava completa, mas tinha o problema dessa radiação do corpo negro, que eles chamavam radiação do corpo negro, né? Um corpo aquecido emite energia, chamado de, fisicamente, radiação do corpo negro. E outra coisa que eles não explicavam, que a física básica não explicava, era o efeito fotoelétrico. Então, a física básica tinha só esses dois probleminhas que, se fosse resolvido, estaria completo. Mas foram esses dois probleminhas que fez surgir uma nova física, com uma nova visão, inclusive com uma abordagem muito mais profunda em termos de matéria, em termos de entendimento do que é formada as coisas necessariamente. Em certo momento, a física newtoniana, é claro, ela deixou de ser estudada e começaram-se as descobertas da termodinâmica, até porque tem um fator social envolvido, que são as máquinas térmicas, o avanço da indústria e a necessidade de máquinas eficientes que gerem calor suficiente, energia suficiente, que gaste energia, que transforme energia sem muita perda de energia para o meio externo. Então, a termodinâmica ela avançou muito, e a eletricidade também, porque uma casa com eletricidade, minha nossa, faz toda a diferença. A gente está num contexto em que o estado do Amapá está vivendo um colapso energético em termos de energia elétrica
e basicamente quase nada funciona. Então percebam a importância da energia elétrica, percebam a importância da própria física, da construção do conhecimento físico em termos de eletricidade, eletromagnetismo. Abri um parêntese aqui, quando antes de Maxwell estudava-se eletricidade separada de magnetismo. Depois que Maxwell corrigiu as equações, juntou as equações, comprovou cientificamente que as equações batiam com os resultados experimentais, ele juntou e virou eletromagnetismo. Então, se eu tenho uma lâmpada acesa, pode ter certeza que tem... se eu tenho um fio passando energia, você pode ter certeza que nesse fio passando energia eu posso ter uma variação do campo magnético. E o contrário, uma variação do campo magnético fornece a variação de um campo elétrico. Então, Max Planck, ele acabou combinando a termodinâmica e o eletromagnetismo e acabou chegando em um resultado que nem ele mesmo chegou a acreditar. Ele chegou no resultado e ele disse: isso daqui não é verdade, não acontece. O próprio Einstein não acreditava nas teorias dele e nas equações dele, que junto com sua esposa, que a gente tem que dar um mérito, não esquecer de dar mérito para quem merece mérito. E a esposa de Albert Einstein, a Minerva, ela era uma física muito conceituada na época, que ela foi convidada a participar. Essa história eu pretendo contar com detalhes depois, mas ela foi convidada a participar de um grupo de pesquisa e ela disse, ela namorava Einstein, e ela disse: eu só vou se o Einstein for. Então tiveram que convidar o Einstein porque ela era muito importante e ela dominava muito a matemática, diferentemente de Einstein, que Einstein não dominava tanto assim a matemática. Então ela foi um dos pilares básicos que forneceu a matemática básica para a formulação das leis que Albert Einstein formulou. Só que quando eles se separaram, é claro, ele fez com que ela assinasse termos de confidencialidade, que não revelasse, que, enfim, burocracia e etc. E, enfim, naquela época a mulher não tinha espaço como se tem hoje. E hoje a gente luta por espaços para que mulheres ocupem no futuro. É assim que a banda toca e é assim que a banda tem que tocar. Mas, continuando o assunto, porque eu mudo de ciências humanas para ciências exatas assim, mas exatamente em 1900, algumas questões estavam relacionadas à radiação e estavam sem respostas, que é justamente a radiação do corpo negro. Então, vou ler um trecho em que se diz: a maneira como a energia radiante térmica se distribui em diversas frequências já havia sido medida com sucesso, mas não se sabia por quê. Então, mediram a frequência com que esses corpos negros radiavam, emitiam radiação, mas ninguém conseguia explicar o motivo pelo qual esses corpos aquecidos emitiam radiação. Sendo assim, eu vou dar essas respostas ao longo da sequência dessa grande história da física e da química
A gente não pode negar que a química está envolvida. Então, a gente dá continuidade daqui a pouco no próximo vídeo.